Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, sempre trazendo muitos convidados especiais no nosso programa de hoje. Vamos falar muito sobre, é claro, Museu Futebol. Aos amantes do futebol, do bom futebol, está aí uma oportunidade para a gente discutir muito sobre esse assunto e, é claro, sobre o Museu Pelé, esse patrimônio da cidade de Santos aí que demorou um pouquinho para ser inaugurado e hoje, né, é um sucesso aí de público aí, são centenas, milhares de pessoas que visitam esse espaço, a temporada está chegando também e certamente esse local será ainda um dos mais visitados ainda quando tivermos ali o futuro terminal de passageiros, enfim, um novo cenário que vai acontecer no Valongo. As expectativas e o cenário realmente é bem positivo nesse sentido. Nosso convidado de hoje, ele está de volta ao Jornal em Foque, mas, é claro, falando muito sobre esses temas, o Paulo Monteiro, que está à frente aí do Museu Pelé de Santos. Obrigado, Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, mais uma vez estar aqui, é um prazer muito grande e estou aqui à disposição para contar tudo que vocês quiserem. Falar muito sobre o Pelé, né? A gente, na última quarta-feira, a comemoração, né? A marca do Pelé, dos gols do Pelé, né? Data, né? A data específica. Aniversário do milésimo gol. Milésimo gol, que é uma data simbólica aí, e obviamente a expectativa em relação à marca, né? Do Pelé também, que foi adquirida aí pelo pai do jogador Neymar também, uma marca internacional aí. Isso ganhou espaço na mídia toda nesse sentido, né? Então, né? Cuidar bem dessa marca, que é uma marca que tem um peso, uma história fundamental, não só aqui na nossa região, mas também no mundo todo, né? E a gente sabe, né, que vira Midas, né? A gente sabe que vira Midas, né? Onde tem dinheiro, né? Os números aparentemente são números de 18 milhões de dólares, algo em torno de 90 milhões de reais. Considerando que é uma marca que na realidade estava com uma empresa, né, dos Estados Unidos, parece, que tinha adquirido essa marca. A marca pertencia a um grupo americano, né, até o Joe Fraga, e ele chegou a ir ao museu, a gente chegou a fazer contato, tudo. Ele repassou para um grupo inglês e parece que agora essa história do pai Neymar teria comprado desse grupo inglês. Mas o museu, ele pertence à prefeitura, né? O museu ele faz parte de um departamento da Secretaria de Turismo. Tá? O acervo do museu, o Pelé doou em vida para a prefeitura, tá? Então existe toda uma documentação sobre isso, né? E então, por exemplo, assim, para a gente diretamente não afeta em nada. Não. Até ia te fazer essa pergunta antes, mas porque certamente isso daí vai suscitar alguma dúvida. Já andaram perguntando. Já andaram perguntando. Mas assim, nada não afeta em nada. Tudo documentado. Não, entendeu? A gente tem tudo a ver com a prefeitura. É claro, tudo que tem parceria, que a gente pode fazer, é sempre bem-vindo, claro, com qualquer um, com o Santos, com seja lá quem for. Mas se vendeu para um, para outro, isso para a gente não muda nada. Nunca teve qualquer questionamento, até dos antigos proprietários. Não. E até pode ser interessante, abrir novos horizontes de colocar aí o Museu Pelé, que já é conhecido, né? Mas num grande palco internacional, né? Porque a gente sabe, vira meio Midas também, né? Mas o Museu Pelé, ele já faz parte disso, né? Por exemplo, a gente recebeu uns meses atrás a visita do diretor da FIFA, do Museu da FIFA, entendeu? Então a gente tem contatos assim. Como é que foi essa experiência? Não, foi muito legal, porque hoje em dia quem cuida do museu, assim, as pessoas, né, sou eu e a Cláudia Toledo, tá, que divide a gestão comigo, né?
E a gente também recebe, tem toda uma retaguarda também, claro, da própria secretaria, né? Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Comércio. Isso. E também o Ney Caldato é uma pessoa que participa também, que discute muita coisa com a gente, dá muitas ideias, né? Porque ele foi um dos criadores do museu também, Sim. né? Que participou daquilo tudo, né? E então o pessoal da FIFA esteve lá, marcou um dia, queremos conhecer e tal. Foi muito bom. E pra gente, assim, a gente até comentou, olha, não repara, né? Sempre tem aqueles detalhes. Eles, não, estamos adorando, está ótimo e tal. E foi muito bacana. E, inclusive, por exemplo, a gente fez a exposição do Pepe, dos 90 anos, né? E a Giza, a filha do Pepe, ela pegou depoimentos de vários ex-jogadores e tal. E a Cláudia, que trabalha com a gente, ela pegou e fez contato com a FIFA e falou, será que o Infantino não pode dar um depoimento? Sim, e tá deu, lá, aparece lá no vídeo. Lá. E graças a esse contato que a gente teve com eles. Então, assim, tendo bons contatos, a gente consegue muita coisa, Isso né? é fundamental nesse sentido. Você falou muito bem da exposição do Pepe. Começou agora em abril e é um sucesso, né? Sim. É que são, assim, para quem não conhece o Museu Pelé, é obrigatório. E agora não tem mais desculpa, que é de graça também, não né? tem como. Não tem como. Isso, antes disso, melhorou muito a frequência, né? Quando passou para ser gratuito... Melhorou muito, mas ele ficou gratuito porque teve uma época que estava meio... Não estava indo tão bem assim, né? Não só de frequência, não é essa a questão. Mas precisava ter um cuidado maior com ele. E aí, então, vamos arrumar. Tinha uma goteira aqui, tinha um problema ali. Aí, então, o próprio prefeito falou, enquanto não tiver bom, a gente não cobra. Aí, beleza. Aí começamos a cuidar, resolver telhado, umas coisas assim. Aí, um prédio histórico, um prédio exatamente. Comprado, inclusive. E quando estava para voltar a cobrar, o Pelé faleceu. Aí, poxa, ia parecer que era um oportunismo, né? Sim. Aí, quando já estava para voltar, deu problema no sistema de ar-condicionado, né? E foi totalmente reformulado, revisado, né? Aquela coisa toda, ele está impecável agora. Belas imagens do Felipe Brandão colocando aqui para os nossos internautas, telespectadores, né? E ouvintes, essas belas imagens aí. Então, aquela ali antes era uma exposição do Pepe, do José Dias Herrera. Herrera, grande fotógrafo, né? Sim, sim. E essas daí, e que não estão mais. Essa exposição ficou um tempo, ficou bastante tempo, né? Mas as fotos pertencem, né, a fãs, não é isso? Não, essas fotos são do museu. São do museu mesmo. São do museu mesmo, tá? Então, a gente usou só acervo do museu. Perfeito. E aí a gente pegou parte dessa exposição e colocou no andar de cima, que é onde tem o auditório. Então, parte dessas fotos estão lá em frente ao auditório. A gente foi reaproveitando, né? É um espaço enorme, já foi a Câmara de Santos, sim, né? Durante um período, infelizmente... Um dos casarões. Casarões. Muita gente pensa, foi Câmara, tal, foram os dois. Não, só foi o mais antigo, que é o você olhando de frente é o da direita. Da direita, que é o mais antigo. É o mais antigo. Que efetivamente está a exposição principal. Principal, do outro lado tem as exposições temporárias, né? o administrativo e o auditório. Tudo, né? E aí é um espaço importante, interessante, né? E aquela região toda está passando por uma transformação. Essa exposição, vou começar a exposição temporária do Pepe. Sim. Como é que tem sido aí a procura também? Que ficou muito interessante aí com as várias camisas, né? Foi muito legal. E assim, a homenagem a ele que está vivo, né? Aos 90 anos, se não me engano. 90 anos o Pepe. Começa que o Pepe é uma figura que não tem quem não goste. Sim. Sabe, é um sujeito agradável, um sujeito simpático, né? Aquele jeito assim, atencioso com todo mundo, uma cabeça fantástica, né? E na ocasião, a gente viu que estava chegando essa data e, poxa, vamos fazer essa homenagem para ele, aquela coisa toda, né? Aí a gente foi à casa dele, né? Eu, a Cláudia, o Ney, e a gente conversou com ele, conversou com as filhas dele, tudo. E daí surgiu a viabilização dessa exposição. Aí o Felipe já prontamente colocando. Obrigado, Felipe. Você pode ver que, por exemplo, vou dizer que uns 85% da exposição é material dele mesmo, que a gente pegou na casa dele, tá? Que legal. E, inclusive, uma coisa muito bacana, o Pepe, ele anotava todos os jogos que ele jogava, ele anotava em caderninhos. Então ele anotava a data, contra quem, o placar, quem marcou, juiz, tudo.
E então tem toda a carreira dele ali em caderninhos. A gente pegou 3 dos caderninhos e até está aberto, por exemplo, o jogo que o Santos foi campeão em 55, contra o Taubaté, e com o gol do Pepe, né? Então tá aberto nessa página, então o pessoal vai ver a anotação. O jogo que o Santos ganhou de 4-2 do Milan, com 2 gols do Pepe, tá lá aberto também para o pessoal ver. Então é gostoso isso, né? E tem camisas, tem muitos objetos. E a gente conversou com outros 3 colecionadores também importantes, que também cederam algumas camisas, cederam até o ingresso do jogo da final que o Santos foi campeão do mundo contra o Milan, por exemplo, né? Então tem um monte de objetos. A exposição não é muito grande, sim, mas ela é muito legal. Sim, sabe? É rica, né? É rica. Você não consegue... Você fica ali, fica apaixonado ali. Para quem gosta de futebol, principalmente para quem gosta de futebol, né? E aí a passagem pelo São Paulo, né? Pelo Inter, que ele foi campeão, Inter de Limeira. Né? Ele trabalhou no Guarani e na Ponte Preta, então tem camisa dos dois. Agora o Márcio Fernandes, que foi campeão pela Ponte Preta, né? Que foi técnico do Santos também. Né? Foi campeão paulista, né? Pelo Santos também, o Felipe Brandão aqui lembrando também, campeão paulista. Então agora. É muito, sabe, tem muita história lá, né? Essa questão toda. E aí do Pepe, então a gente colocou tudo isso. Tem uma parte também em frente a essa vitrine, né? Do outro lado, tem uma retrospectiva dele, tem fotos dele de nenê até os dias quase de hoje praticamente, ele novinho, como jogador, como treinador. Tem uma foto dele segurando um prêmio lá, o Belfort Duarte, e depois está o próprio prêmio lá, o Belfort Duarte em loco lá, que a gente guardou depois na exposição também. Então, enfim, é uma satisfação muito grande poder fazer essa exposição e ver que o Pepe ficou realmente muito feliz e muito contente dessa homenagem, entendeu? Porque acho que pouca gente tinha lembrado de fazer isso, essa homenagem para ele, e ele merece. Ele foi além da exposição, ele já esteve lá depois também? Já, várias vezes. Ele vai lá matar saudade do ele vai matar. Nós estamos cuidando bem do meu. Exatamente. Como é feita essa catalogação? Como é que funciona? Isso até por curiosidade, né? Porque você tem que ter todo não é assim, vamos colocar aqui e ali. Você tem todo um tempo, né? Aí, obviamente, a Cláudia também nesse sentido, porque tem tudo planejado, né? Onde colocar, qual o melhor... Né? Não é assim, você tem material, e aí, o que eu faço com esse material? Inclusive, as próprias vitrines não existiam. Foi tudo bolado do zero. Não tinha, ali não tinha. Não, nada, ali só tinha espaço. Tá? Então, quando a gente, primeiro, foi visto lá qual o material que estava disponível, entendeu? O que a gente ia fazer? A exposição era só a carreira dele de jogador, só treinador? Não, foi optado pela vida inteira dele. Então, a gente foi atrás de objetos, fotos antigas, fotos de família, as coisas marcantes da carreira dele, enfim, tudo isso um pouco, né? A maioria a gente pegou da casa dele mesmo, né? Que a sala que ele recebe as pessoas é um mini museu também, né? E a gente conversou com alguns colecionadores que têm objetos raros também, que são minoria, né? Claro, como eu falei, 85% é do próprio Pepe, mas aí a gente foi fazendo essa composição. Então a gente fez um pouco da parte histórica, seguindo um cronograma, né? E a parte dos objetos também. Quantos objetos, mais ou menos, catalogados? Não, a gente colocou ali, deve ter uns 50 objetos, mais ou menos. Parece o número... tem volume, camisa, né? Entendeu? Chama atenção também. Fora os depoimentos, né? Os depoimentos são importantes. Os depoimentos foi muito legal também. É importante aí todo mundo, né? Isso aí foi coisa que a Giza, filha do Pepe, que foi atrás de tudo, com os contatos. Então tem ex-jogadores, técnicos, personalidades, assim, que tem a ver, né, com a história do Pepe. Cada um gravou uma mensagem para ele. E foi muito legal. E aí depois, na véspera da abertura da exposição, o Pepe foi lá à noite, museu fechado e tal, e a gente pôs para ele assistir. Então foi muito, muito legal. E tem um detalhe, o próprio Gianni Infantino, né, o presidente da FIFA, ele não só gravou o depoimento, como também ele pediu para que não fosse divulgado antes, que ele também iria divulgar simultaneamente e ia colocar na rede pessoal dele. Que legal. Então foi tudo combinado, horário marcado, tudo certinho. Que legal. Isso daí que vale, a exposição permanece até abril, essa é a expectativa? Originalmente até abril, mas a gente já conversou lá, vai ficar mais uns 6 meses ainda.
Ah, ainda. Então vai ficar até o final do 2026. Provavelmente. Muito bem, aí tá a oportunidade. Quem ainda não viu, é obrigatório lá. Primeiro conhecer o Museu Pelé, que é fundamental aí, agora com a cafeteria nova. A cafeteria né? mudou. A cafeteria mudou também, né? E, enfim, tem espaços bem interessantes nesse sentido. E aí a gente vai da exposição do Pepe, tem a do Beijoqueiro também, né? Como é que é essa do Beijoqueiro aí? Love, love, love. Love, love, love. O Pelé, na despedida dele, definitiva, né? Que foi aquele jogo do Cosmos, em 1977, contra o Santos. Muita gente famosa foi ver esse jogo, né? E uma delas foi o Muhammad Ali. E tem uma foto muito, muito famosa, que é depois do jogo, o Pelé dando um beijo no Muhammad Ali. Então, um artista, o Luiz Bueno, ele pegou essa foto e fez uma brincadeira, né? Ele mudou no computador. Então tem o Pelé dando um beijo no Muhammad Ali, mas tem o Pelé dando um beijo na Mona Lisa, dando um beijo em Salvador Dalí, dando um beijo, sabe? E ele vai fazendo. E aí, quando houve, antes disso, né, a comemoração dos 80 anos do Pelé, a gente fez uma exposição de quadros. Essa imagem aí, olha lá. Isso. Essa imagem aí. A gente fez uma exposição de quadros e um dos quadros era do Bueno. E a gente depois falou, poxa, que legal, né? E fomos procurá-lo, a Cláudia, né, o Ney, outras pessoas foram lá conversar com ele, de fazer uma exposição só dele. E aí foi feita, né? E aí então tá aí. Love, 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 porque o que o Pelé falou, né? Tá gravado isso, tem o vídeo, né? Quando ele vai se despedir mesmo, faz o discurso dele, ele pede pro pessoal do estádio inteiro gritar love, love, love. Então por isso que tem esse nome. E aí tem, ele fez a exposição toda baseada nisso, então tem cada um dos Beatles beijando ele, tem vários artistas, várias personalidades, né? E tem ali que apareceu o Instagramável, ali, que a pessoa pode ir atrás e fazer que tá tirando uma foto assim, recebendo um beijo do Pelé também. Isso aí faz o maior sucesso também. A gente viraliza. A gente recebe muita visitação de escolas e também agora, começando a temporada de navios, a gente recebe muitos turistas, né? Hoje mesmo tá cheio de gente de fora lá. E mesmo depois, quando acabar essa exposição, a gente vai deixar esse Instagramável em algum lugar do museu, que ele vai continuar sendo uma atração importante. Essa exposição tem previsão até quando? Essa já foi prorrogada também, tá? Sucesso. Ela ainda vai ficar até uma parte do começo do ano, ainda vai ficar. Temporada, pelo menos, quem quiser, temporada de aí depois de a gente já está com outras em vista aí para aproveitar, que ano que vem é ano de Copa e tem outras coisas a mais, então a gente já vai fazer algumas novas também. Até pegando esse gancho, ano de Copa do Mundo, como é que, né, o museu está se preparando também nesse sentido? Né? E claro, a gente passa para o lado do Pelé também, né? O Pelé, aí é o outro lado, né? Essas exposições, elas estão, para quem está em frente ao museu, estão do lado esquerdo, né? No prédio do lado esquerdo. Do lado esquerdo, isso, essas temporárias. Essas temporárias. E do lado direito, que é a exposição permanente aí do museu. Como é que está? Mas tem uma coisa, na exposição permanente... Às vezes tem as exposições temporárias, tem uma temporada no meio da permanente. E foi agora, recente também, Teve uma que ficou já há um bom tempo também, que ela pertencia, era um acervo particular, né? Pertencia a um colecionador, o Pércio, né? Que foi uma exposição de camisas da realeza, né? E eram todas réplicas de camisas que o Pelé usou, tá? Então, desde os times amadores, passando por várias fases do Santos, seleção brasileira, seleção paulista, Cosmos, tudo mais. Acabou o contrato com ele, né? Ele precisou levar para outra parte também. E aí a gente então mandou fazer várias dessas camisas e algumas a mais que não constavam da exposição. Então tem do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, porque o Pelé vestiu essas camisas também em jogos amistosos, né? E agora a gente está reabrindo essa exposição também. Agora. Que legal. Quando começa? Na verdade, ela já está aberta. Já está aberta. Ela foi aberta anteontem. Ah, que legal. Entendeu? Muito bem. E então a gente já está... Porque como já existia, né? Então a gente não fez uma reinauguração, vamos dizer assim. Sim. Agora a exposição... Só abriu. Quantas camisas são? São mais ou menos umas 15. 15 camisas 15, que o Pelé teve ao longo da sua carreira, né? Porque basicamente, hoje em
Hoje em dia, né, Paulo? O jogador ele muda tanto de time. Exatamente. Que tem aí vários armários dependendo do jogador. No caso do Pelé. E o Pelé jogou de clube mesmo, só jogou jogou aqui Santos, e depois no Cosmos, né? Que aí houve. E você vê que tem jogadores que jogaram dezenas de equipes. 20 e tantos anos já tem. O Pepe, então, só jogou no Santos, realmente Sim, Santos, né? E claro, também Seleção Paulista e Brasileira, né? Mas como clube é o Santos. Então, isso não se vê mais hoje, assim. Alguém que fique, que defenda as cores e fica até o final. É difícil. Dos últimos aí, a gente pode lembrar o Marcos no Palmeiras e o Rogério Ceni. Dos últimos que eu digo que se encerraram a carreira. Sim. Se identificaram com o clube e ficaram, é verdade. Exatamente. Aí, começaram em outros, mas depois ficaram. Exatamente, que acabaram ficando aí nesse sentido. Você falou dos turistas. Como é que é a recepção? Especialmente os turistas estrangeiros, né? A gente, ainda que o terminal, que a gente vai falar sobre o terminal, não está ali na área do Valongo, mas, obviamente, muitas pessoas se deslocam ali para aquela região. Tem a Bolsa do Café, tem o próprio passeio de bonde, né? Especialmente nesses esses trajetos que, às vezes, a embarcação ela passa por aqui, né? E depois ela embarca para poder abastecer, enfim, uma série de questões. Sim. Como é que é a receptividade aí, né, a respeito das pessoas, especialmente muitos estrangeiros? Isso, por quê? Tem dois tipos de navio, né? Tem a visita de navio, navio em trânsito, Sim. que é o que realmente nos interessa, Sim. que é o navio que está de passagem. Está de passagem, exatamente. E tem aquele abastecer navio, só. Uma escala e tal. E tem aquele navio que começa e termina aqui. Esse, pouca coisa influi. Porque o turista, ele vem tá louco para pegar o navio, já vai direto lá para o Concais, quer se divertir, e já vai para a piscina e tal. E depois, quando chega também, tá louco para ir embora. Né? Então, pouco afeta na parte do museu. Agora, os navios em trânsito, esses realmente fazem diferença. Inclusive, o museu ele abre às 10 horas da manhã e, às vezes, 15 para as 10, 20 para as 10 já tem fila. Cheio de turista estrangeiro querendo conhecer o museu. Então isso é gratificante, é interessante porque você vê o pessoal realmente querendo mesmo curtir aquele passeio, dando maior valor para esse acervo. Sabe, é uma realização que para eles o Pelé era uma coisa muito distante, né? Sim. O santista estava acostumado, de vez em quando via passar a Mercedes do Pelé, aquela coisa, né? Encontrava o Pelé na vila, restaurante, às vezes. Agora, para esse pessoal de fora, poxa, você está dentro de um espaço que tem objetos que eram do Pelé, é a forma mais natural de estar próximo a ele, né? E aí esse pessoal se realiza muito com isso também. E para a gente é uma gratificação muito grande. A gente fica emocionado também. Tem de tudo. E a gente tem uma estátua de cera lá, que é a estátua mais perfeita do Pelé, por uma simples razão. Sim. Essa estátua. Não foi feita uma escultura. É uma estátua, só para os nossos ouvintes, é uma estátua do Pelé com a camisa da seleção brasileira aí. Exatamente. Ele pisando em cima de uma bola. Né? É o símbolo mais próximo da realidade. Sabe por quê? O Pelé não foi... O escultor não fez isso parecido com o Pelé. O Pelé foi o molde para isso. Então, isso aí é exatamente o Pelé como ele era. Tá? São as medidas dele. Existe os músculos, vídeo, né? Nas pernas. Tudo. Inclusive, a gente tem na lateral, não aparece aí na imagem, tem um QR Code. Para quem quiser ver, tem um vídeo no YouTube que mostra o processo de fabricação dessa estátua. Que legal. Então ele entra numa cabine parecida com essa aí, onde jogam lá a massa plástica ali, que vai endurecer, depois ele sai por cima, aí põe o gesso para dentro, depois fazem o molde do rosto dele. Aí era uma artista japonesa e um artista francês, tá? E aí fazem tudo perfeito e tal, aí vai colocando fio a fio o cabelo, os pelos, enfim, é perfeito. Então você não vai achar nenhuma estátua mais parecida do que essa, porque com ele sendo o molde só teve essa. Exatamente, entendeu? Única, né? Única mesmo. Entendeu? Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho. Paulo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque.
maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o responsável que está à frente do Museu Pelé, o Paulo Monteiro. Estamos dando uma verdadeira aula aí, exposições que estão acontecendo no Museu Pelé. Se você não conhece, por favor, vá conhecer, que vale a pena esse belo imóvel aí, que foi totalmente restaurado, né, um imóvel do século XIX, totalmente restaurado e num lugar altamente aprazível. De lá você pode pegar o bondinho, de lá também você vai no Museu do Café, que é ali do lado, inclusive, né, e é de graça. Isso que é uma outra só lembrando, questão. A bilheteria do bondinho fica dentro do museu. Exatamente, a bilheteria fica dentro e as pessoas embarcam ali na estação, que é em frente, a estação que vai passar por uma reformulação. Mas antes da gente falar dessa expectativa naquela área do Valongo, a gente está tendo o Festival Geek. E aí, obviamente, está aí uma oportunidade das pessoas que não conhecem, e vem muita gente de fora, ainda que seja um evento da Secretaria de Cultura, ali vai movimentar a expectativa aí de 70, 80 mil pessoas, até porque vão pegar o feriadão, essa é a grande vantagem, e agora tiveram a sensibilidade de voltar para o Valongo, porque ano passado foi lá no Parque Valongo, ano eleitoral, enfim, foi antecipado para setembro e tal, agora vai ser na época que tem que ser, em novembro, e no local que tem que ser ali, Arcos do Valongo, no próprio Valongo ali, e é muito legal, quem não, é a cultura pop, enfim, vale a pena conferir. Como é que, tá bom, eu sei que o museu não vai estar diretamente, mas vai estar apoiando também nesse sentido, como é que vai, a expectativa, especificamente para esse final de semana? O museu vai estar aberto no horário normal, né, das 10 às 5h30. Isso todos os dias. O museu ele só não abre segunda-feira. Mas
voltando àquela história dos navios em trânsito... Também tem navios também. Segunda-feira que tem navio em trânsito, a gente abre. Ah, sim. Tá? Então, serão 6 segundas-feiras esse ano, tá? As 2 últimas de dezembro e as 4 de janeiro. O museu vai ficar aberto também por causa dos visitantes dos navios. Tá? Quanto ao Geek, ele vai ser realizado num outro imóvel ali da Rua do Comércio, só que ele afeta todo o pedaço ali, né? Todo o entorno. Então é claro que para o museu é interessante também, tem bastante gente que aproveita o festival e vai conhecer o museu, vai passear de bonde, de vez em quando você vê lá uns fantasiados lá com umas roupas de super-herói e tal. Sim. E é um barato isso, né? Porque é muito, muito divertido você ver o pessoal como se diverte com isso aí, como brinca mesmo, como incorpora, né, esses personagens. E o museu vai lá porque o museu é em homenagem a um dos maiores heróis da nossa história, exatamente. Que é o Pelé, herói dentro do campo, lógico, né? Mas não deixa de ser uma personalidade também que merece todas as considerações, que daqui a pouco vai ter gente fantasiada de Pelé também. Por que não, né? Você falou dos heróis, né? Aliás, nosso país, ele sempre né, essa questão dos heróis, né? Mas no caso do Pelé, aí não é questão política, né? Porque às vezes alguns colocam alguns heróis como políticos. Aí tem que ter cuidado, sim. Que aí você já tem que ter cuidado, muito cuidado. E você está falando isso, o episódio, que aí a gente teve recentemente, a gente entrevistou a Marjorie Mazei, né? Que é filha do Julinho Mazei, hoje mora nos Estados Unidos, uma fotógrafa, aí trabalhou aqui no Brasil com Boni, enfim, tem uma carreira na área do audiovisual e hoje ela foca na fotografia, ela tem uma exposição muito bonita, com mulheres acima de 40 anos, inclusive algumas brasileiras, inclusive aqui de Santos, inclusive uma prima dela que infelizmente acabou falecendo. Enfim, e ela conta algumas curiosidades muito interessantes sobre a saída em 75, porque o pai dela, o Júlio Mazei, para quem não conhece, um dos maiores preparadores físicos. Foi ele que levou o Pelé para lá. Ele que levou o Pelé para lá, e ela falou que assim, aí o Pelé foi para os Estados Unidos, né? E aí ele não queria, inicialmente ele não queria jogar no Cosmos, porque ele falou o que o povo brasileiro ia achar dele. Aí entra a questão do ídolo, né? Sim. Hoje em dia, qualquer cara não pensa, já começa na base para ir embora. Mas ele na época, estou falando de 75, na época foi o pioneiro jogar nos Estados Unidos, né? E na época ele não queria ir para lá. Aí o Julinho convenceu para jogar no Cosmos, porque o Cosmos estava começando, porque o Cosmos é ligado ao grupo Warner de comunicação, enfim, cinema, estudo cinematográfico, enfim. E aí o grupo Warner conseguiu convencê-lo. E ela falou isso aqui, eu acho que em primeira mão, nunca ouvi falar dessa história. Aí, o que acontece? O governo brasileiro impediu que ele fosse jogar nos Estados Unidos. Estava tudo certo. Pelé ele era patrimônio nacional. Exatamente, por ser patrimônio nacional. E ela comentou que aí sim houve uma interferência do governo americano com Henry Kissinger, que na época, né, era o homem forte. O homem forte, né, americano, né, como o Marco Rubio hoje, né, é o Marco Rubio do Trump, era o Kissinger na época, que era o homem forte. Nos anos 60 também tinha as histórias aqui no Brasil nesse sentido. Mas aí ela falou que ele ligou para o governo, houve esse contato, o pessoal da Warner ligou para o Kissinger fez a ponte com o governo brasileiro, não falou quem, mas certamente deve ter sido com o presidente Geisel. E aí foi liberado para o Pelé ir para os Estados Unidos para ele jogar futebol. E aí começou, né, a carreira, onde ele efetivamente começou, ele ganhou dinheiro lá no Cosmos, né? Porque hoje em dia, a gente sabe, qualquer um aí já quer ganhar milhões e tal. Para quem foi o Pelé... Tem molecada hoje que ganha um salário que naquela época era inimaginável alguém ganhar alguma coisa assim. O Pelé sempre ganhou bem mais que os outros. Sim, claro. Né? O próprio Pepe já falou que ele ganhava quase o dobro. É que ele era fora do planeta, né? Mas, por exemplo, exemplo, o Pepe falava que não. Exatamente, ele é de Saturno. Né? Exatamente. Mas, por exemplo, quando o Santos ia excursionar, o valor que o Santos ia receber da excursão era um com o Pelé e outro se o Pelé não fosse. Claro. Ou se não pudesse jogar, qualquer coisa assim. Então, realmente, era uma pessoa que chamava atenção e que fazia toda a diferença estar com ele ou não. Tem várias histórias folclóricas, né, como aquela do juiz, o juiz que foi expulso, né? Expulso. Por quê? Porque o estádio estava lotado para ver o Pelé.
né? E o juiz vai expulso o Pelé, quer dizer, então vai expulso o juiz, né? E tem outros assim. Parou a guerra? Parou, na verdade, Santos foram duas guerras, né? Que guerras. Parou. Tem um jogo que o pessoal fala que um lado estava mais cheio que o outro, e na hora do intervalo fala, não, você vai continuar atacando para o mesmo lado, porque a gente vendeu mais caro desse lado, que era para ver o Pelé jogar mais de perto. Então tem umas histórias assim muito, muito curiosas, né? Faz parte do folclore já. Essas histórias são contadas também lá no museu? Existe alguma maneira de trabalhar com a fãs, por exemplo, dessa memória viva aí? Existe alguma ideia nesse sentido? Existe, mas tudo é muito moroso, assim, mas moroso porque tem que ter os critérios, tem que ter a qualidade que ali exige, né? Porque o Museu Pelé não é um museu que seja feito tudo de qualquer jeito, né? Então, você às vezes tem ideias, mas para pôr em prática, tem que fazer pesquisas, tem que ver os direitos de imagem, direitos disso, daquilo, e conseguir tudo da melhor qualidade. Às vezes o negócio demora um pouco, mas sai. Mas sai. Mas o que eu estou falando é que, assim, vários desses atletas, que nem o próprio Pepe, né? Sim. Já tem uma certa idade. E, assim, outros atletas também, né? E, às vezes, esse depoimento oral, né? Claro. Memória oral, é legal para contar histórias. Sim. E nada melhor lá que o Museu Pelé, esses momentos aí marcantes aí nesse sentido. E, aliás, a entrevista com a Marjorie é muito interessante também, quem quiser está disponível, porque ela falou coisas, e ela quer divulgar um livro, e ela tem um acervo muito importante também, do Cosmos, da época do Pelé no Cosmos, que a mãe dela entregou para ela, a mãe dela faleceu agora em 2021, a mãe dela entregou para ela, e quem sabe aí esse material aí possa ser depois discutido, disponibilizado aqui. Isso aí, o Paulo aqui, a gente está fazendo conversando aqui, fazendo ela. Contato aqui, porque é importante aí, ela tem muito material aí dessa fase do Pelé no Cosmos, né, que, pensando que naquela época, nos anos 70, não havia internet, não havia... Internet comercial, tá? Já havia os primeiros experimentos, mas não internet comercial, não havia nada. Você conseguia um tape, né? Era tudo gravado, imagina. E outra coisa, né? Essa coisa do Pelé, lá nos Estados Unidos, a gente tem no museu, tá na exposição, né? Justamente o encontro do Pelé com o Jimmy Carter. Sim. E o Jimmy Carter dando uma bola para o Pelé. Uma bola autografada pelo Jimmy Carter. E a bola está na exposição também. Então você tem a foto em cima, deles se encontrando, e embaixo tem a foto autografada ao Pelé, não sei o que e tal. Tem uma outra parte que a gente tem algumas frases de personalidades falando sobre o Pelé. E tem uma de um encontro com o Reagan, que ele fala assim: muito prazer, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, pois Pelé todo mundo sabe quem é. Sem comentário. Sem mais nada, né? Sem mais nada. Paulo, até pegando esse gancho ainda do Museu Pelé, obviamente há uma expectativa muito grande para aquela região. Sim. Né? Que inicialmente, né, se eu não me engano, aquela obra demorou muito tempo para ser concluída, foi entregue, foi um trabalho ainda na gestão do prefeito Papa, né? Hoje o filho dele está à frente da Secretaria de Turismo, e acabou sendo entregue porque demorou muito, né? Era para vir as autoridades, a presidente Dilma na época, inclusive, participou por um telão, inclusive, né? Ainda na gestão do então prefeito Paulo Alexandre. E, obviamente, você tem uma expectativa, que aquela área ali é uma área simbólica, uma área importante. A vinda do Museu Pelé deu uma outra, né? E, obviamente, hoje o centro, e você está ali, o centro está passando por um outro processo. Nessa semana recente agora, tivemos aí efetivamente o lançamento oficial do empreendimento residencial, que vai levar ali, são 1.088 apartamentos, ou algo, um pouco mais de 1.000 unidades aí, comércio, né? Então você vai começar a revitalizar... 4.000 pessoas por ali, né? Exatamente, naquela região do Valongo. Você tem a própria Petrobras, que tem ali a oportunidade também de muitos funcionários agora estão voltando, que estão trabalhando de forma híbrida. A partir do próximo ano, muitos que são concursados vão voltando às suas cidades onde eles foram contratados. Então você vai ter mais uma movimentação. Começa restaurantes, começam a coisa. E é claro, a cereja do bolo vai ser o terminal de passageiros. Sem dúvida. Que vai ter ao lado, obviamente, o STS-10, que a gente espera que saia logo, aí fica essa discussão. Quando é que vai sair? Vamos ver, não sei se esse ano, eu acho muito difícil, porque já estamos avançando aí, chegando já no final do ano, mas há uma preocupação, porque quem ficar com o STS-10, que é vizinho, vai construir pelo menos a estrutura para futuro terminal de passageiros. Sim. Vai ter o museu ferroviário, vai passar por uma transformação enorme ali, aquela região. Vocês já fazem, porque assim, tudo é planejamento, né?
É claro, você tem que planejar o cenário que vai acontecer. Sim. Pelo menos a gente espera, tem imagens bonitas aí. Felipe Brandão está colocando aí também imagens ali onde a estação, ali onde a Secretaria de Turismo, em frente ao Museu Pelé, né, caracterizado, né, o futuro terminal de passageiros também. Atrás vai ter o próprio secretário Glaucus aqui, a questão do Museu Ferroviário também, ali naquela região, né, que vai... E ali uma praça que já está conversada com a Petrobras, criar uma praça coletiva, uma praça pública, multiuso ali, para eventos, tudo, que é uma área ampla ali, que ele comentou que é uma área que já conversada com a Petrobras em relação nesse sentido. Você já tem um planejamento, Paulo, do que vai acontecer? Imagina, com os terminais de passageiros ali, descendo ali, primeira coisa que ele se depara, uma das primeiras com o Museu Pelé. Você já tem ideia aí? É claro, parece uma coisa distante, não, mas já foi muito mais distante. Exatamente, porque esse terminal de passageiros vai sair talvez em 3 anos, talvez. 2030 no máximo. 4 anos. Tudo vai depender do STS10. Exatamente. Passa por isso. Mas você não pode esperar acontecer para começar a se mexer. Você já tem que começar a correr desde já. Então a gente tem algumas ações já previstas, calculadas, inclusive. Um detalhe, para você ter uma ideia, na época da pandemia, que você não via ninguém na rua praticamente, eu de vez em quando, e a Cláudia, de vez em quando a gente ia para o museu, ficava cada um de um lado, para não chegar perto, né, aquela coisa toda, e a gente discutia coisas assim sobre o futuro do museu. Tá? A gente chegou a fazer reuniões com especialistas de outros lugares, outras instituições, a gente continuou tocando tudo isso, já pensando. Não, a gente não pensava nessa questão do terminal ali, mas a gente sempre procurando ver ações para o futuro, de desenvolvimento, de evolução da instituição. Muito bem. Você até falou muito bem sobre esse assunto. Quando, às vezes, especialmente os mais jovens, às vezes fazem uma relação, museu é coisa antiga, é coisa que não interessa muito, né? Mas hoje você tem a tecnologia a teu favor, tem coisas multimídia, você pode usar, por exemplo, a tecnologia para mostrar o Pelé jogando efetivamente um holograma, por exemplo. Daqui a pouco você consegue mostrar lá o Pelé jogando uma partida normal e você assistindo, né? Hoje você na televisão você já vê isso, né? Nos painéis, isso é possível. A questão do investimento nessa área tecnológica. E é claro, tudo passa por recursos, que a Secretaria de Turismo, ela não tem os recursos suficientes para bancar tudo isso. Como é que é feita essa manutenção? Porque também manter um prédio secular, que você tem ar-condicionado, você tem telhado, né? Arrumou, mas daqui a pouco volta a dar problema. É a pomba que morre, entope a calha. Isso é isso, né? Na verdade, o prédio, o que tem de antigo ali são 3 paredes, porque eles foram destruídos por incêndios, né? Então, 3 paredes são originais, o resto foi tudo reconstruído. Então, de certa forma, tudo é novo. Só que a gente tem um problema, tanto da avenida ali do lado, porque passa muito caminhão, passa trem, e treme tudo ali, né? Inclusive a própria área, não sei se você sabe, aquela área ali é uma área de aterro. Ali tinha um rio que passava ali antigamente, né? Tem até quadro do Benedito Calixto que mostra o rio passando ali. Então, até o Ney Caldato chegou a comentar comigo, tem o estaqueamento que tem ali para baixo é enorme, tem uma quantidade absurda de colunas ali, de estacas para sustentar o edifício, né? O pessoal nem imagina. Então, assim, apesar de ser tudo novo, telhado novo e tal, a gente tem problema com goteiras, tudo, porque treme tudo quando passa trem, caminhão, qualquer coisa assim. Então, ele tem que fazer uma manutenção, não vou dizer constante, mas regularmente, tá? De vez em quando aparece um problema goteirinho, que você falou, pomba morta na calha, isso é comum, isso tem mesmo, tá? E a gente está fazendo agora licitações para a contratação de empresas especializadas, tá? Para fazer a manutenção disso tudo, e porque a gente não pode ficar dependendo também só de, muito esporadicamente, ir a algum setor da prefeitura para ir lá dar uma olhada. A gente tem que ter uma manutenção já preventiva, programada. Até falando nisso, e isso a gente percebe vários
deputados, vereadores, né? Falo das emendas parlamentares. Tem deputado aí que está para clube de tiro, né? Dou para os meus amigos que são do hipismo, né? Nada contra, né? Convenhamos, né? Bem, sem comentários. Paulo, te pergunto, o Museu Pelé, pelo patrimônio que ele representa, por ser o único no mundo, recebe emendas parlamentares? Pouco, mas recebe, sim. Já recebeu. Deveria mais. Pouco, então é sinal que poderia receber mais. Ah, sim, sem dúvida. Mas, inclusive tem uma agora que está em andamento, né? De vereador ou de deputado? Pode falar o nome aqui. Prefiro não tem problema, não tem problema algum. Mas é que pode ser mal interpretado. Então sem problema. Não está fazendo campanha de ninguém, propaganda de ninguém, claro, entendeu? E que a gente vai usar isso aí para fazer a parte do audiovisual lá do museu também. A gente vai atualizar um pouco a parte do audiovisual. Muito bem, isso daí, mas toda emenda é bem-vinda. Toda emenda é muito bem-vinda, não tem a menor dúvida. Está aí uma oportunidade para os nossos deputados, aí, alguns já estão discutindo a reta final aí da questão do orçamento, né? Nos casos dos nossos vereadores, sim, eles têm aí dos 4 milhões e 100 mil reais que cada um deve ter, mais ou menos, metade para a área da saúde e outra metade aí para outros projetos. Por que não, né? Se a gente é uma cidade turística, por que não aí a gente também pensar um pouco também no Museu Pelé, que imagina, né? Você manter, é gratuito, a prefeitura somos todos nós, então se você emenda um valor, tem uma certa agilidade, já facilita, né? Que aí você já tem essa facilidade nesse aspecto e é público também, então é importante aí, porque você está movimentando toda aquela região também do centro histórico, que é muito fácil o pessoal criticar, mas falando, o que a gente pode fazer para melhorar aqui nesse sentido, né? Então a gente tem a questão do terminal do Valongo, em breve vamos ter aí também os estudantes ali quase na esquina praticamente também, que vão ali naquele espaço que era o antigo Ambesp ali também, se mudando para lá. Você tem a igreja secular, igreja também, a ordem do Valongo ali também, enfim, ali é um espaço maravilhoso para fotografia, então fantástico. E lembrando, né, que a própria sede da Secretaria de Turismo é a primeira estação ferroviária do estado de São Paulo, junto com a Estação da Luz, são os prédios mais antigos de estação ferroviária. Fazia exatamente essa ligação, não só à capital, mas também no interior paulista. Sim. Enfim, Paulo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos para o último bloco do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com.
No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, Emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado o Paulo Monteiro, aí falando muito sobre o Museu Pelé, ele que, junto com a Cláudia, que também colabora lá no Museu Pelé, está atuando lá no Museu Pelé, fazendo aí acontecer nesse importante espaço turístico da cidade. Mas o Paulo tem outras funções também, o Paulo não fica só no Museu Pelé também, está lá no Centro Espanhol, está na presidência do Centro Espanhol também, dá para conciliar aí tudo tranquilo? Dá, porque o Centro Espanhol não tem nada a ver com a prefeitura, sim, claro, totalmente à à parte, assim, né? Isso é uma coisa... Só que lá tem uma estrutura, tem uma diretoria que, graças a Deus, funciona muito bem, é muito organizado, tá? Os diretores, assim, cada um cumpre muito bem o seu papel, e o ambiente é tão bom, que os últimos 3 presidentes fazem parte da diretoria. Que legal. Tá? E é uma coisa assim que é uma harmonia, sabe? É muito bacana, muito legal. O cônsul, né, o Santala, ele até falava, né? Porque o pessoal fala que o espanhol é teimoso. O espanhol não é teimoso é quem teima com o espanhol. E então, assim, a gente tem muita gente boa ali e todos fazem muito bem, então me facilita um bocado também. Então, a gente participa o que pode, mas os diretores cumprem muito bem. É muito bom. 130 anos, hein? 130 anos, foi o mais janeiro, antigo, né? É o mais antigo do Brasil. Mais antigo do Brasil. Hoje a colônia espanhola, quantos moradores tem aqui? Mais ou menos, Paulo? Mais difícil, ou menos. Porque assim, você vê, eu sou descendente de espanhol, italiano e português. Sim. Então mistura aquela coisa toda, né? Se considerar nato, ou então até filho, até neto, né? Uhum. Deve ter uns 40 mil, 50 mil, entendeu? Talvez até mais, mas é que esses números são meio difíceis de você ter hoje, porque vai se perdendo, né? Se fosse até uns anos atrás, que aí você andava na rua, você escutava as pessoas com sotaque. Uhum. Agora quase não tem mais o estrangeiro mesmo. Agora você está nos filhos, netos, até bisnetos já. Exatamente. Jabaquara é um bom exemplo disso daí, né? Então, completou aniversário. Assim, o Jabaquara faz parte da colônia espanhola. Uhum. Inclusive o Pepe. O Pepe, que é presidente do Jabaquara, ele é da minha diretoria do Centro Espanhol também. Tá? Assim, são lá Jabaquara você não está, não, né? Não, eu entrei de sócio também. Mas sócio. Mas não está na diretoria. Não, entendeu? Mas são 3 instituições espanholas aqui principais, né? O Centro Espanhol, o Jabaquara e a Rosalía de Castro. Rosalía de Castro é uma instituição beneficente, que é feita para dar assistência aos espanhóis desassistidos aqui na região. Então, é importante dizer que o próprio governo da Espanha e, no nosso caso, do Centro Espanhol, o governo da Galícia também colaboram, contribuem com a gente também, financeiramente, inclusive. Muito bem. Aqui, por exemplo, consulado, aqui em Portugal tem um espaço específico que as pessoas podem, aqui na população descendente de espanhóis, pode fazer o mesmo aqui ou não? O consulado da Espanha fica no Centro Espanhol. Você pode reparar, quando você passa na costa, tem uma sala, tem uma janela, tem uma bandeira da Espanha. Ali é a sala do consulado. Então, é o mesmo tratamento. As pessoas podem ver passaporte, essas coisas todas, isso não. O nosso consulado, ele é honorário. Mas ele não... Então, assim, ele não pode fazer as ações que têm que ser feitas, né? Você não vai dar entrada aqui num passaporte, mas ele tira todas as dúvidas, ele te orienta em tudo que for necessário para quando você for lá para o consulado da Espanha em São Paulo, você já vai com tudo preparado para
para não perder tempo. Tudo é feito em São Paulo. É feito em São Paulo. Muito bem, Tá. aí a gente até bate nessa tecla, Paulo, que aí voltando, já que a gente está falando de museu e está falando também, não só de Portugal, mas principalmente da Espanha, que é o seu caso, Sim. acho que a gente já passou da hora, Paulo, da gente ter, a cidade ter um museu do imigrante, que a gente não com tem, certeza, né? com Não certeza. temos um museu do imigrante, o Sérgio Williams aí está lutando ali nessa possibilidade ali do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, né? Até a oportunidade também, quem sabe ali também, ou no terminal de passageiros, tem um espaço do museu, eu acho que passou da hora, né? Museu tecnológico, né? Que você poderia ser, mas o governo do estado já anunciou lá, não sei se vai funcionar, prédios, enfim, ali. Na hospedaria, Na né? hospedaria dos imigrantes, mas ali poderia ter um espaço. Acho que não vai... Aquela coisa de prédios ali, difícil de acontecer. Poderia ter um espaço ali, já que já tem a República Portuguesa ali, que foi recém recuperada, né? Vamos ter aí, tem a universidade ali do lado. Eu queria um espaço também para o imigrante, vamos divulgar. Ou no centro histórico. Tem tanto imóvel no centro histórico. E outra coisa, Santos, se você compara com São Paulo, Santos é uma cidade pequena, em termos de área. Sim, tem né? área, sim. Então, você em todos 20 minutos vai de uma ponta a outra, praticamente. Meia hora, você, né? Coisa que em São Paulo você está no mesmo bairro ainda. Exatamente. Então, o pessoal fala, ali é fora de mão. Poxa, hoje em dia, em 15 minutos, 20 minutos você está lá. Então Você não é faz questão de... uma coisa interativa, né? Quem vai para o sul, às vezes você pega o trem que vai lá para Serras Gaúchas, pega o trem e você desce na estação em frente de um museu, pode ser um museu deles ali que é interativo, né? E as pessoas curtem, por que não fazer aqui? Né? A gente tem todas as condições, população, os japoneses passaram por aqui, temos homenagens, né? Espanhóis, portugueses, né? Os povos árabes, enfim, a infinidade, até os ingleses, né? Temos lá no José Menino, se concentraram no José Menino, né? Temos lá o Clube dos Ingleses hoje, temos também a igreja ali em frente ao Kidara, anglicana, enfim, uma série de questões e a gente não tem nada. E interessante que o pessoal aqui, no Brasil de modo geral, não dá muito valor para museu. Mas aí vai para o exterior, o primeiro lugar que vai é o museu. O museu, exatamente. Né? Aí vai prestigiar o museu, vai prestigiar as igrejas. Né? Se você vai para aqui Portugal... tem tanta coisa importante, bonita. Exatamente, não se valoriza. E se a gente for pegar, não só aqui o Rio de Janeiro também, mas assim, a miscigenação, boa parte do povo brasileiro que tem descendentes, tivemos também Salvador, tem que se destacar também, mas vieram basicamente por esses 3 portos. Sim. Né? Basicamente por esses 3 portos nesse sentido. Então, por quê? Tem o Museu do Imigrante de São Paulo, você pode fazer, né? Vamos fazer um bem bolado, arrumar um espaço, tem o Museu do Café, enfim, áreas, eu acho que passou da hora da gente ter isso daí, né? Para poder prestigiar, né? E mostrar, porque um povo, que nem quando vem, a gente teve recentemente também, eu não sei de qual cidade japonesa, tivemos aqui na Câmara, inclusive de Santos aí, percorrendo Cubatão também, o prefeito da cidade, eles vão reverenciar lá no ensaio submarino, e eu acho muito legal o nome de todos os pioneiros que aqui chegaram, das famílias, de quais cidades foram, uma simples placa que representa muito. Eu não sei se você lembra, né? Quando foi 80 anos da imigração japonesa, que pegaram um navio do Lloyd para representar como se fosse o Kassato Maru, e aí foi cheio de gente na praia para ver o navio entrar, depois foi o pessoal até o porto ver o navio aportar, foi um evento na cidade que foi muito, muito bacana isso, né? E precisa ser feito, precisa ser feita essa homenagem a todos os povos que vieram para cá, que daqui eles partiram para o interior todo, e o Brasil é o que é hoje, também graças a isso, principalmente graças a isso, entendeu? Teve toda a história dos escravos, que foram importantíssimos para a nossa história, mas tem a história dos imigrantes também, das mais variadas origens também, então você tem que respeitar e valorizar todas elas. Um povo que não valoriza o seu passado, o que vai esperar do futuro, né? Então esse é o desafio. Antes da gente falar, você, dentro das comemorações dos 130 anos, também tem uma novidade aí, né? Um filme que deve estar sendo lançado em breve aí, contando aí um pouco dessas histórias interessantes. Como é que é essa história do filme, Paulo? Porque o que acontece? A maioria dos lugares, quase todo mundo, faz um livro, né?
livro tem gente que chega, pega, põe na prateleira e nunca mais abre para ver. E às vezes o pessoal também tem preguiça de ler livro, né? E eu falei, não, acho que o filme pode ser uma coisa muito mais acessível, né? Você pode mandar por link para um monte de gente em qualquer lugar do mundo, e é uma coisa mais dinâmica. E eu levei essa ideia lá para o Centro Espanhol. Teve uns que foram a favor, uns que foram contra, mas no final concordaram, vamos fazer. E começamos a fazer. Chamei um cineasta, o Antônio Munhoz, que é inclusive da Colônia, né? E o pai dele participava também de lá, diretoria, outros anos e tal. E ele está empenhado em fazer tudo isso, e o filme já está quase pronto. O que tinha que filmar já foi filmado, ele está justamente naquela parte final lá de montagem, cortes e tudo mais. Sim, edição final. E eu acho que mais, sei lá, umas 3 semanas, 4 no máximo, a gente já está lançando esse filme. Ele vai ser lançado, ainda não temos a sala, não fechamos ainda a sala que vai ser lançado, mas no dia seguinte já vai estar disponível para quem quiser ver pelo YouTube ou coisas assim. Primeiro o cinema, depois vai ser primeiro para fazer o lançamento mesmo. E depois a gente vai pôr também Cinearte, esses lugares a gente vai fazer esses acordos, né, com prefeitura e tudo mais. E até eventualmente no próprio Centro Espanhol, uma vez ou outra, para exibir também. Mas o importante é depois espalhar isso por todo mundo para mostrar as origens, né? Porque esse filme não está contando a história só do Centro Espanhol. Eu pedi, e está sendo feito, a história dos espanhóis em Santos. Então, a nossa padroeira, Nossa Senhora do Monte Serra, é espanhola. Entendeu? A Fortaleza da Barra é a única fortificação remanescente feita pelos espanhóis aqui no Brasil, assim, praticamente original, né? Foi modificada? Foi, mas tudo nos contextos históricos, né? Então a gente tem uma grande influência. Tem mais espanhol em Santos do que, por exemplo, os italianos. Os italianos, eles formam a segunda maior colônia do estado de São Paulo, mas aqui em Santos são a terceira. Aqui, por quê? Porque pela característica cultural. Os italianos, em sua maioria, foram para o interior trabalhar na lavoura, né? E os espanhóis também foram alguns, mas uma boa parte ficou, porque eles trabalhavam mais no porto, no comércio, prestação de serviços e coisas assim. Então era uma característica mais voltada para essa região. Então é uma colônia forte, uma colônia que atua, né? E a gente participa disso e quer marcar esses 130 anos com muita alegria e deixar esse legado aí para as próximas gerações. Muito bem, quando o filme estiver pronto também, trazer aí o Antônio Munhoz também para falar sobre essa obra, como é que foi, as curiosidades também. Paulo, infelizmente chegamos ao final, eu queria agradecer muito a tua participação, sua presença aí, né, no sucesso, não só junto ao Museu Pelé, mas também no Centro Espanhol, e tem outras novidades, mas aí fica para outro programa também nesse sentido. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado mais uma vez por tudo, e estamos sempre à disposição. Quando precisar, é só chamar que a gente vem. Sem dúvida. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado. Paulo Monteiro aqui, participando aqui do Jornal em Foque de hoje, trazendo aí informações importantes aqui do Museu Pelé. Se você não conhece ou nunca foi, vá lá. Vale a pena, é um passeio imperdível aí também. Pode ver a exposição não só do Pelé, o rei do futebol, né, mas também do Pepe e também o Love, Love, Love também. São algumas exposições que estão lá disponíveis lá no Museu Pelé, tudo de graça. Então tá aí uma oportunidade também para você. Se você vai no Festival Geek, tá aí outra dica também, dá uma passadinha lá no Museu Pelé. Lembrando, se você quiser também assistir o programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, inscreva-se no nosso canal, no nosso site bocnews.com e reprise 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo Jornal em Foque.
Bom final de semana. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.